Olá, meus queridos, tudo bem? Professor Roque, aqui mais uma vez. Hoje nós vamos falar sobre o nosso último tópico de Telecomunicações 2, que é o quarto tópico, onde nós vamos falar um pouquinho sobre antenas. Bom, o que é uma antena? A antena é um dispositivo capaz de irradiar ou de interceptar ondas eletromagnéticas, né? Irradiando é uma antena transmissora, né? Ou, né, nós chamamos aí então de receptor, aquela que está recebendo o sinal, interceptando, né, esse sinal. Então, nós chamamos então de antena receptora. Podemos classificá-las como um par de condutores alimentados por uma linha de transmissão. Serve tanto para a transmissão quanto para a recepção de ondas eletromagnéticas. E suas dimensões são normalmente da ordem da grandeza do seu comprimento de onda, associado à frequência do sinal a ser transmitido ou captado. É o famoso lambda, né? Comprimento de onda, que nós já vimos. Bom, as antenas, elas apresentam diversas características. Uma das características da antena é o diagrama de irradiação, que representa as coordenadas polares da intensidade de campo irradiado ou recebido por uma antena para todas as direções do campo. A antena isotrópica ou pontual irradia igualmente para todas as direções do espaço. É a antena ideal, ou seja, não existe, né? Existe o ideal e o real. O ideal não existe, só existe aquilo que é o real, né? Bom, aqui vocês têm aí, né, o diagrama de irradiação, né, horizontal, não é isso? De uma antena. E aqui você tem o diagrama de irradiação vertical de uma antena. Então você, né, nós chamamos aquele de lóbulo, né, de irradiação, né? Então existe uma coisa chamada ângulo de abertura ou largura de feixe. É o ângulo formado pelos dois pontos aonde o campo máximo cai para 0,707 do seu valor, que nós chamamos de menos 3 decibéis. É quando cai a esse valor. Ele pode ser dividido em largura de feixe horizontal e vertical, dependendo de qual diagrama de irradiação está sendo estudado. Então aqui você tem aqui numa figura, aqui na figura 3, essa aqui você tem, tá, os lóbulos, né? O lóbulo principal, o lóbulo secundário, largura do feixe. É isso, de uma onda que está se propagando, né? Então você tem aí a largura dos feixes dessa antena. Tá beleza? Bom, nós temos uma coisa chamada eficiência. O que é a eficiência? É a relação entre a potência realmente irradiada por uma antena e a potência a ela entregue pelo transmissor. A equação expressa a eficiência de uma antena, que é demonstrada aqui na figura 4, a sua fórmula, né? Rendimento é a divisão pela potência irradiada, né, dividido pela potência recebida. E essa eficiência também ela é adimensional, tá? Ela não tem unidade, é um número apenas. Existe uma outra coisa, uma outra característica da antena chamada diretividade. É a relação entre o campo magnético irradiado pela antena em uma determinada direção e o campo que seria irradiado por uma antena isotrópica se recebesse a mesma potência. Aqui nós temos, né, a equação da diretividade ou direcionalidade, né, de uma antena. Tá, ok? Campo irradiado dividido pelo campo irradiado por uma antena isotrópica. A divisão entre os dois me daria, então, a diretividade de uma antena. Existe uma outra coisa também chamada de ganho. O ganho é o resultado do produto da eficiência pela diretividade. Isto é, na realidade, a antena, quando ela está transmitindo o sinal ou quando ela está recebendo um sinal, ela está amplificando esse sinal. E essa amplificação nós chamamos de ganho. Só que ela é dada em decibéis, né? O ganho dela é de 20 decibéis, né, de 30 decibéis, 40 decibéis. Né? Em telecomunicação a gente usa muito o Bell como grandeza. Né? Você até viu isso em Telecom 1. Né? Até nós explicamos a respeito disso. Então você pode utilizar
né, o decibel, mas como o bel, mas como o bel é muito grande, a gente usa a 10ª parte, o decibel. Então você pode usar o decibel para você medir tensão, para você medir corrente, para medir ruído também num ambiente. Então você pode usar sempre o decibel, que é a relação entre o que está entrando com aquilo que está saindo. Não é isso? Aquilo que está sendo transmitido com aquilo que está sendo recebido. Então nós podemos então definir isso aí como ganho, né? como decibel. Uma coisa também que nós temos é uma coisa chamada relação frente-costas. É a relação entre a potência irradiada em uma direção predominante e aquela que é irradiada no mesmo eixo, porém em direção oposta. Isto é, quando você tem uma antena, tá? Ela está recebendo sinais que estão entrando pela frente dela, para a parte anterior da antena, a parte frontal da antena, e pela parte posterior também, que está refletindo, né, nos prédios, na pedra, no solo, e está chegando na antena. Só que em vez de estar chegando pela parte frontal, está chegando pela traseira. E a antena, ela tem que ter capacidade de atenuar os sinais que estão vindo pela parte posterior, tá? Para evitar o que? A anulação do sinal. Então, inclusive na antena existe uma vareta, que é a vareta maior que fica nela, né? Que é uma chamada então que é uma que ela é nós temos a diretora, temos a sonda e nós temos a vareta que vai evitar que o sinal entre pela parte posterior, que agora me fugiu o nome, tá? Dessa vareta. É ela que vai me dar então o que nós chamamos então de relação frente-costas, tá? Ela vai evitar então que esse sinal venha pela parte posterior. Ah, tá, é refletora. Eu lembrei o nome agora. Então nós temos as diretoras que já ficam na frente, temos a sonda que capta o sinal, né? Isso, e nós temos essa refletora que fica na parte de trás. Tá ok? Aqui está mostrando aqui como é que é a representação da relação frente-costa, né? Lá tem o sinal pela frente, o sinal pela parte traseira. Ela deve sempre atenuar esse sinal. Quanto maior for a atenuação, melhor. 40 decibéis, né? 45, 30. Quanto maior for, é melhor. De 40 para cima é o ideal. Resistência de irradiação. A antena apresenta uma resistência que se torna importante para que seja estabelecido o casamento de impedância da antena com a linha de transmissão. Até eu falei isso, né? Aí num tópico anterior, que a antena também apresenta uma resistência, que nós chamamos de impedância. Tá? Então ela apresenta essa resistência. Então eu tenho que casar a impedância da antena com o cabo que está transmitindo o sinal e com o meu transmissor ou receptor. Então tem que haver um perfeito casamento entre esses três elementos: antena, linha de transmissão e receptor ou transmissor, tá? Para que não aconteça o famoso ROI, né? Relação de ondas estacionárias, que corrói a minha antena. Uma outra coisa também que nós temos é a largura de faixa, né? É a faixa de frequência para a qual a antena pode operar satisfatoriamente, sem alterar suas características mais importantes. Então, na hora que você vai calcular o comprimento de onda, né, você tem que ver qual é a largura da faixa do sinal que você quer receber ou transmitir. É isso para que a antena ela possa operar satisfatoriamente. Tá legal? Nós temos uma outra coisa que é o quê? Potência recebida. Né? O sinal está chegando com que potência? Considerando que a antena transmissora com um ganho GT e uma receptora com um ganho GR, né? GT, que é G de ganho, T de transmissora, né? E G de ganho é R de receptora. Quando uma antena transmissora emite um sinal de potência PT, a antena receptora receberá a potência dada pela equação. Então aqui tem uma equação para você calcular qual vai ser a potência que vai ser recebida pela antena receptora, sabendo qual é a potência da antena transmissora, não é isso? Sabendo qual é o ganho da antena transmissora, sabendo qual é o ganho da antena receptora, tá ok? Isso aí você pode calcular, ou se você comprar essa antena, lá no manual do fabricante vem dizendo qual é o ganho, né? E aqui o comprimento de onda ao quadrado, né? Lambda ao quadrado, dividido, né, por 4π vezes d ao quadrado.
onde D é a distância entre as antenas. Tá? Esse D aqui, então, é a distância entre as antenas. Bom, essas então são praticamente as características de uma antena. Então, é o ganho, a direcionalidade. Esse lance de casamento de impedância, ela também recebe o nome de adaptação. Tem que haver uma perfeita adaptação entre a antena transmissor, a antena receptor ou transmissor e a linha de transmissão. Tá ok? Bom, existem alguns tipos de antena. Vamos conhecer alguns tipos. Toda antena, na realidade, a parte que nós chamamos de sonda, que é aquela que recebe o sinal, que vai transformar a onda eletromagnética em sinal elétrico, né, para ir para o transmissor, para o receptor, ou vice-versa, pegar o sinal elétrico do transmissor e transformar em onda eletromagnética para ser transmitida através da atmosfera, tá? Na realidade é um dipolo. Então existem vários tipos de dipolo, né? Nós até dizemos que o dipolo é a antena base, né? É a antena padrão. Né? Vocês já repararam que vocês têm lá agora quase ninguém tem, agora tudo notebook, celular, né? Mas quando vocês tinham lá um aparelho de som, que vocês têm, né? Que você tem lá um receptor de rádio, né? Lá no teu aparelho de som, aí vem lá uma antena, né? Do FM. Vocês repararam que são apenas 2 fios que você abre, né? Vai um para cada lado. Inclusive aquele fio tem 75 centímetros de comprimento para cada lado, que é o tamanho para você poder receber os sinais do FM, né, que vai de 88 MHz a 108 MHz. Então aquela antena ali, a cada pedaço de fio daquele tem exatamente 75 centímetros. Então nós podemos dizer o seguinte, né, que o dipolo, né, que uma antena dipolo é constituída basicamente por 2 hastes condutoras alimentadas pelo centro, que vem a ser a antena. Então nós temos dipolo curto, né, são dipolos que o seu comprimento é de aproximadamente 10 vezes menor do que o comprimento de onda a ser transmitido. Então você calcula, né, qual é o comprimento de onda do sinal que você quer transmitir, divide por 10 e o comprimento do dipolo vai ser exatamente esse valor que você achar. Esse é chamado de dipolo curto. Ele é ideal quando você tem as antenas transmissoras perto da receptora, porque essa antena de dipolo curto, o ganho dela não é muito grande. Então, se você estiver próximo, então você pode utilizar esse tipo de antena. Agora, se você estiver um pouco mais distante, a já não é tão boa, né? Bom, então está aqui, né, o diagrama de radiação horizontal, tá aqui na figura 11, como é que se comporta, né, o meu dipolo. Beleza? A largura do feixe desse tipo de antena é de 90 graus em relação à frente e costas, que é de 1 para 1. E a resistência fica na faixa de até 8 ohms. E o seu ganho é de 1,5 decibéis apenas. Nós temos o dipolo de meia onda, tá? Onde o seu comprimento é a metade do comprimento de onda do sinal. E o seu diagrama de radiação horizontal está aqui representado na figura 12. E o seu ganho, né, fica entre 1,64 e 2,15. E a sua resistência de radiação é de 73 ohms aproximadamente. Tá ok? E a largura de feixe de radiação é de 78 graus. Então nós temos aqui, ó, o diagrama dessa antena de polo de meia onda, né? Lambda sobre 2, quer dizer, meia onda. Dipolo de onda completa, de lambda, né? É o chamado também de dipolo de onda completa. Tem o seu comprimento físico igual ao comprimento de onda. E o seu diagrama de radiação horizontal, né, está aqui representado na figura 12, porém com a largura de feixe um pouco menor. E a sua resistência dessa antena é de aproximadamente 200 ohms. E o seu ganho pode chegar a 3,8 decibéis. E nós temos o dipolo de 3 meios do comprimento de onda. Tá ok? O seu comprimento é 1,5 o comprimento de onda do sinal irradiado. A resistência de radiação é de aproximadamente 100 ohms. Mas a sua aplicação na prática não é muito vasta. Tá? O pessoal usa muito o dipolo curto, o dipolo de meia onda e o dipolo de onda completa. Esses são os mais utilizados. Tá ok? A sua forma mais usual é no formato cônico ou em V. Esse formato aumenta a relação frente-costa quando a largura de faixa, né, quanto à largura de faixa, mas a largura do feixe cai muito em relação aos outros dipolos. Tá ok? Bom,
Nós temos também, fora isso aí eu estou me referindo a dipolo aberto, tá? Uma vareta para cada lado, então chamamos isso aí de dipolo aberto. Mas eu posso ter um dipolo dobrado, tá? O dipolo de meia onda, que apresenta praticamente todas as características iguais ao dipolo. A única diferença é a resistência de radiação. A principal vantagem do dipolo dobrado é a existência de um terra virtual no condutor adicional, o que facilita a colocação no mastro de suporte de antena, né, e do aterramento para descargas estáticas. Então tem aqui, né, como é que é um dipolo dobrado, como é que ele se comporta, né, como é que ele é, o seu desenho físico, né, como ele é fisicamente, tá ok? E o outro que nós estamos falando aqui em cima é o dipolo aberto, que é uma varetinha para cada lado. Existe também o dipolo quebrado, tá? O dipolo quebrado só tem um dos lados que é dobrado, né? Eu tenho uma vareta reta e é dobrado apenas em um dos lados. E não é dobrado dos dois lados, como está aqui nessa figura 1 aqui, né? Aqui na figura 3 eu tenho duas, né? 1 e 2. Então, ele tem só um lado. É o dipolo quebrado. Bom, antena em agiúda é aquela que você está mais habituado a ver. É aquela que tem aquela pancada de varetas, chamadas de varetas refletoras, diretoras, não é isso? Que vão então ser responsáveis em captar o sinal, né? A refletora é aquela que fica na parte de trás e as diretoras são aquelas menores que ficam na parte da frente, tá? Então aqui, ó, utiliza elementos parasitas chamados de refletores e diretores. Esses elementos têm como função aumentar o ganho. Quanto mais vareta diretora tiver, você vai aumentando o ganho da antena, já que o dipolo sozinho, o ganho é pouco, né? Por ali que é até no máximo 3, alguma coisa decibéis. E você botando as varetas diretoras, você vai aumentando o ganho. O pessoal até antigamente falava assim, quantos elementos tem a sua antena? Quanto mais distante você morava do Sumaré, né? Isso estou falando, né, nas transmissões de TV analógica, né? Antigas, né? Quanto mais distante você morava do Sumaré, mais varetas diretoras tinha que ter sua antena, isto é, mais elementos para poder o quê? Aumentar o ganho dessa antena para receber os sinais, tá? Isso aí é muito interessante, né? O refletor é colocado atrás do dipolo principal. Funciona como um atenuador de ondas incidentes vindo pelas costas, né? É a famosa relação frente-costas. E os diretores são colocados na frente do dipolo, distanciado de forma a somar as fases entre os campos, aumentando a diretividade, né, da antena. Então tá aqui, né? Você tem aqui, ó, o refletor, aqui e a ajuda, conhecida como boquinha de jacaré, né? Então tem aqui a parte onde estão as varetas refletoras. Aqui eu tenho a sonda está aqui atrás, que é o dipolo, ó, tá aqui atrás. E as outras são as varetas diretoras. Quanto mais vareta diretora tiver, maior vai ser o ganho dessa antena. Aqui, né, eu tenho aquela tradicional, muito antiga, né, que o pessoal usava nas TVs abertas, né, refletora, né, a sonda, que reflete aqui, recebe o sinal, que é o dipolo dobrado, e aqui eu tenho as varetas diretoras. Quanto mais tiver, melhor. Uma possibilidade de aumentar o ganho da antena é diminuir a largura de feixe e associar duas antenagens. Essa associação se consegue a partir do empilhamento das antenas ou colocando elas lado a lado, tá? Com isso eu posso então aumentar o ganho de uma antena. O pessoal antigamente pegava essa agiúda, tinha a mania de fechar essas varetas, fazer tipo um V com todas elas. Aí o pessoal até dizia que era espinha de peixe, parecia uma espinha de peixe a antena. Tá legal? Nós temos a antena Marconi, né? Isso que é uma antena de polo onde uma das varetas é aterrada, também conhecida como monopolo. A possibilidade de aplicação da antena de polo é para a equivalência como qualquer tipo de dipolo, mas mas o mais utilizado é o tipo correspondente ao dipolo de meia onda, conhecido como monopolo, né, monopolo de 1/4 de onda. Então nós temos aqui a antena Marconi.
Se compararmos um monopolo comparado a um dipolo correspondente, veremos que o seu ganho é 2 vezes maior e a sua resistência de irradiação será a metade. Tá ok? Nós temos também um outro tipo de antena chamado de helicoidal. Parece até um saca-rolha, né? Um rabo de porco. Ela é muito utilizada para transmissões de UHF. Tá? Então tu usa a helicoidal para a transmissão em UHF, né? Que vai fazer a polarização circular. Né? Que uma outra coisa também que tem da característica da antena é a polarização. Eu posso transmitir um sinal, né? Na polarização horizontal, na polarização vertical ou na polarização circular. Né? O UHF utilizava esse tipo de polarização. A resistência de radiação desse tipo de antena é de aproximadamente 150 ohms e a diretividade e a largura de feixe são proporcional ao número de espiras que tiver na hélice. É isso, ó, tem aqui o desenho dela. Ó. Quanto mais espira tiver, melhor. A polarização das antenas é circular. Helicoidal é circular. Foi isso que eu falei para vocês, né? Eu posso polarizar a antena na horizontal, na vertical ou de forma circular. E tem também a polarização cruzada. Também, tá? É um outro tipo de polarização. Mas as mais usadas é a vertical, horizontal ou a helicoidal ou circular, né? Polarização circular. A quantidade de espiras nesse tipo de antena é em torno de 6 a 8, podendo o aumento excessivo de espira ocasionar uma brusca queda de impedância, porque vai dar uma maior resistência, além de alterações previsíveis na diretividade e na largura de feixe. Então tem aqui a antena helicoidal. Tá? Mas fora essas antenas, nós temos ainda a antena chamada de plano terra, muito utilizada pelos radioamadores, né, chamada antena plano terra. Nós temos outro tipo de antena também, muito utilizado em transmissões de militares, tá? Que é a quadra suíça, tá legal? Muito utilizada em transmissões militares. E nós temos uma outra também chamada, agora me fugiu o nome agora, depois eu me lembro. E fora isso nós temos também a famosa parabólica, né? Não podemos esquecer da antena parabólica. Ela tem uma parábola, né? Um elemento circular, que nem mais ou menos que tem aqui na helicoidal, só que na helicoidal ela é reta, né? Na parabólica ela é curva, tá legal? Então eu tenho ali a parábola, né? Que ela faz o papel de refletor, é isso? E lá onde é a peça, lá que a gente chama de iluminador, é onde está o LNB, né? O amplificador, né, de baixo ruído. É isso? O bloco, né? De baixo ruído. Antigamente era LNA, amplificador de baixo ruído. Agora não, agora é bloco de baixo ruído, LNB. É onde fica a sonda, que vai captar o sinal. Fica lá no centro da parábola. Tá ok? Então é um outro tipo de antena que hoje em dia é utilizado com muito mais frequência, né? Que hoje em dia agora tudo via satélite, tudo através de micro-ondas. Tá beleza, meus queridos? Bom, sobre antenas, era isso que eu tinha que falar com vocês, né, para vocês. Não esqueçam de ler o nosso material de consulta. Não esqueçam de fazer as atividades que estão lá no site, né, para você ganhar os pontos. Tá? Não esqueçam de ver também aqui embaixo do vídeo, né, que sempre tem uma descrição ali, alguma coisa ali importante, né, para informar os senhores. E espero que vocês tenham gostado aí. Tá? Desses 4 tópicos aí que nós falamos a respeito de Telecomunicações 2. Tá beleza? Espero vocês aí em uma outra disciplina. Um abraço.